Você quer aprender a criar um banco de dados do zero no MySQL, mesmo que esteja começando agora? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou montar junto com você um banco de dados completo passo a passo, com a criação de tabelas, relacionamentos e estruturação dos dados. Se você está começando no mundo do SQL, já se inscreve no canal, deixa o like e bora construir esse primeiro banco de dados juntos. Antes da gente sair criando qualquer tabela, a gente precisa pensar no modelo de dados. A gente precisa pensar quais entidades teremos e como elas se relacionam. Bom, o que é entidade? Entidade é um objeto ou algum elemento no mundo real que a gente quer armazenar no banco de dados. Por isso que elas viram tabelas. As entidades são conhecidas como tabelas. Por exemplo, num banco de dados de escolar, quais seriam as entidades? Seria professor, aluno, disciplina, matrícula. Tá? Isso são entidades que viram tabelas. Para o nosso exemplo de hoje, vamos simular um sistema simples de uma loja de pedido. Tá? Então, pensando num projeto simples, quais tabelas ou quais entidades a gente precisaria? A primeira entidade que eu pensaria seria cliente, afinal, uma loja sem cliente não tem venda. Então, a primeira tabela seria cliente. Outra tabela que eu pensaria para uma loja de pedido seria a tabela de produto, pois o cliente está lá para comprar alguma coisa. Ou seja, ele está lá para comprar um produto. Portanto, a segunda tabela que eu pensaria seria uma tabela de produto. Agora, o que o cliente precisa fazer para realizar uma compra de um produto? Vamos pensar num e-commerce, por exemplo. Quando você faz uma compra, você tem um código que identifica aquela compra, certo? O que seria aquele código? Seria um pedido. Portanto, a gente precisaria ter uma tabela de pedido para saber quais produtos que aquele cliente está comprando. E para finalizar, a gente precisa de uma tabela que ligue o pedido ao produto, né? Porque a gente não tem uma ligação direta de pedido e produto. Isso é o que é chamado de tabela associativa. Eu geralmente chamo de tabela roteadora, tá? Então seria uma tabela que a gente chamaria de item pedido, porque ele teria o detalhe do pedido com os produtos. Portanto, a gente tem 4 tabelas: cliente, produto, pedido e item pedido. Agora, pensando nos relacionamentos. Cliente e o pedido, como que seria o relacionamento deles? Um cliente pode ter vários pedidos, mas um pedido tem que ser de um cliente. Então seria um relacionamento de 1 para N, de um cliente para N pedidos. E qual seria o relacionamento entre pedido e produto? Um pedido pode ter vários produtos e um produto pode estar em vários pedidos. Então, se a gente pensar, seria um relacionamento de vários para vários. Como a gente não consegue fazer essa ligação direta, a gente tem aquela tabela roteadora, a item pedido, que é o que vai fazer a ligação da tabela pedido com a tabela produto. Bom, agora partindo para o nosso workbench do MySQL, vamos já começar a criar o nosso projeto. Vamos lá. Vou abrir aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa criar um banco de dados, um esquema para armazenar todas essas tabelas, beleza? Então, como a gente criaria um esquema, um banco de dados dentro do MySQL? A gente colocaria create database, eu vou chamar de loja, tá? Então, database, loja. Beleza? Eu criei. Só que só criar não adianta. Eu preciso falar que eu preciso trabalhar dentro desse banco de dados. Para fazer isso, a gente usa use loja. Porque senão ele não sabe de que banco de dados a gente está falando, que a gente está trabalhando. Então você precisa entrar dentro daquele banco de dados. Eu estou entrando dentro do banco de dados loja para trabalhar em cima dele. Beleza? Vamos lá. Agora vamos criar a primeira tabela. Lembra? A primeira tabela que a gente falou é cliente. Vamos lá. Vou limpar aqui. Então vamos criar a primeira tabela que é de cliente. Vamos lá. Create table cliente. Opa. Cliente. Primeiro campo, ID cliente, que é a chave primária da nossa tabela. Então ele é um int auto increment primary key. O segundo campo seria o nome do cliente. Então, nome, vou colocar como um varchar de 100, que é um campo texto, tá? Not null. O que significa esse not null?
eu estou criando um campo que não pode ser vazio, ele é obrigatório. O terceiro campo seria o e-mail do cliente, que vai ser um varchar de 100 not null também. Só que ele, eu vou colocar mais um detalhe, eu vou colocar uma constraint de unique. O que quer dizer unique? Ele vai ser um registro único naquela tabela, tá? Então não pode ter dois registros com o mesmo e-mail na tabela de cliente. O terceiro campo, ou perdão, o quarto campo seria o que? Eu vou criar um campo de log, né? Para saber quando que foi criado aquele cliente. Então, criado em, eu vou colocar um campo do tipo timestamp. Eu vou colocar ele como um default current timestamp, tá? Vou criar. O que quer dizer nesse último aqui? Eu estou criando um campo criado em com o timestamp, do tipo timestamp, né? Que ele grava data e horário. Porém, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que quando ele tiver vindo vazio, ele preencha com a data e hora atual do sistema. Então, eu comprei agora, ele vai registrar a data e hora atual, a data e hora que eu estou fazendo aquele cadastro, perdão, não pedido, o cadastro do cliente, tá? Então, resumindo, ID cliente é a chave primária, nome vai ser um atributo, né? Que vai ser obrigatório, porque ele é um not null. O e-mail vai ser um atributo, que também é obrigatório, só que é único. E o criado em é a data que é preenchida automaticamente na hora da criação, tá? Vamos fazer um negócio aqui, ó. Desk cliente. O que esse desk faz? Ele me mostra a estrutura da tabela, tá? Opa, desk cliente. Ó, ele me mostra a estrutura da tabela que eu criei. Beleza? Agora, qual que é a tabela que a gente falou? A segunda tabela. A segunda tabela vai ser a tabela de produto. Então vamos lá, vamos criar a tabela de produto aqui. Create table. Produto. Primeira coisa, chave primária, ID produto, int auto increment primary key, tá? Segundo campo que eu vou criar vai ser a descrição do produto, a descrição do produto, o nome do produto. Então eu vou colocar como nome varchar de 100 também, not null, vai ser obrigatório, tá? O que a gente tem também com o atributo da tabela produto? A gente também tem o preço, né? Então, um preço decimal, tá? 10,2 not null, também vai ser obrigatório. Beleza? Vou criar. Então, aqui o que a gente fez? A gente criou uma tabela produto com ID produto como a chave primária, o nome do produto, que seria a descrição do produto, tá? Poderia ter criado como descrição, e o preço do produto, que vai ser um valor decimal com duas casas decimais. Vamos fazer um desk aqui para vocês verem. Produto. Aqui está a estrutura da tabela produto. Bom, agora aqui a gente começa a complicar um pouco mais, que a gente vai fazer a tabela de pedido. A tabela de pedido vai estar linkada à tabela de cliente, porque o pedido é do cliente, né? Então, um cliente pode fazer vários pedidos, mas um pedido pode ser de um cliente só. Um único pedido, aquele código do pedido pode ser de um cliente. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a tabela. Então, vamos lá. Create table. Pedido. Primeira coisa, chave primária, né? Int auto increment primary key, tá? Segunda coisa que eu preciso numa tabela de pedido, de que cliente que é. Então eu tenho que falar de que cliente que ele é, e automaticamente ele é também, automaticamente não, mas a gente vai colocar como obrigatórios. Um pedido tem que ser de um cliente, não existe um pedido sem cliente, certo? Outra coisa que a gente precisa ter no pedido é a data do pedido, né? A gente vai fazer mais ou menos como a gente fez o criado em no cliente. Então, é um timestamp default current timestamp.
agora aí que vai. A gente já criou todos os atributos, todas as colunas dessa tabela. O que vem por último? A gente precisa falar que o ID cliente ele é uma chave estrangeira da tabela cliente, tá? Então a gente vai fazer foreign key ID cliente. Então o campo ID cliente ele está se referindo reference, ele está se referindo à tabela cliente, o ID do campo ID cliente. Então isso, tá? Então, o que eu tô falando aqui? Peraí, ID. Opa, aqui, ó. Vixe, tô com insert aqui, ó. Insert. ID cliente, references, tá? Então, a chave estrangeira ID cliente da coluna ID cliente, ele está se referindo ao campo ID cliente, a chave primária ID cliente da tabela cliente, beleza? Vamos criar. Bom, criou, vamos dar um desk aqui, desk pedido, tá? Olha só, ID pedido, ID cliente e data do pedido. ID cliente ele é o que? Ele tá como mu, quer dizer que ele tá vindo de outra tabela, tá? Então vamos lá. E por que a gente precisa de uma chave estrangeira, uma foreign key? Porque a foreign key ela garante integridade, ela garante que o cliente vai estar associado ao pedido. Portanto, a gente precisa colocar essa referência, beleza? Agora a gente vai vir com a tabela um pouco mais complicada de se trabalhar, tá? Que é a item pedido. A item pedido vai fazer a associação do quê? Ela vai linkar os produtos com aquele pedido. São duas tabelas que vão estar associadas a item pedido. Então vamos lá. Vamos criar a tabela de item pedido. Então, create table item pedido. Primeira coisa, chave primária. Então, ID item pedido int auto incremente primary key. Tá? Então, quais campos a gente precisa nessa tabela? A gente precisa do ID pedido. A gente precisa do ID produto. Lembra que a gente falou que essa tabela ela vai linkar o pedido e o produto. A gente precisa saber a quantidade daquele produto, né? Ou seja, a pessoa não precisa necessariamente comprar um produto só, né? Por exemplo, ele comprou um caderno, né? Vai comprar lápis, vai estar em outro item pedido, mas o caderno ele pode comprar 3, 5, 10 unidades. Então a gente precisa da quantidade, né? Então a quantidade int, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar como default 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque não vai ter porque o cara fazer uma compra de um produto com quantidade 0. Então, no mínimo, sempre vai ser 1. Se acontecer alguma coisa do sistema, sem querer dar algum problema na hora que fez o pedido e vir sem a quantidade, pelo menos 1 vai estar lá, tá? Então, é um jeito também de segurança, sempre ter aquele produto dentro do pedido, beleza? Aí, lógico, dentro do sistema você vai conseguir parametrizar isso, falar se são 5 unidades, são 10... Mas como default sempre vai vir 1. Se você passar o valor, ele vai gravar o valor que você está passando. Senão ele vai gravar com 1, tá? A gente precisa falar qual o preço unitário. Ou seja, qual o valor desse produto. Porque uma coisa, vamos lá, você pode falar assim, ah, mas o preço unitário não está no cadastro de pedido? Pois é, não, no cadastro de produto? Pois é. Mas e se o produto... Lógico que vai acontecer isso, o produto aumentar de valor, diminuir. Quando você fizer a consulta no pedido, ele não vai estar com o valor real se você não colocar o preço unitário aqui. Porque é como se fosse um histórico do pedido. Quanto que realmente ele pagou naquele produto, naquele pedido. Por isso que você precisa guardar o valor do produto, tá? O preço unitário daquele produto nesse pedido. Beleza? Agora, o que eu preciso? Eu preciso linkar as foreign keys. Então vamos lá. Foreign keys, key, né? Eu tenho duas, né? O ID pedido e o ID produto que vem dessa tabela, pedido e produto respectivamente, né? Então, primary key ID pedido. Ela faz referência à tabela pedido do campo ID pedido.
Eu tenho uma outra foreign aqui, que é do ID produto, que faz referência à tabela produto da chave primária ID produto. Então o que eu estou falando aqui? Que eu tenho uma chave estrangeira ID pedido que está referenciando a coluna ID pedido da tabela pedido. E eu tenho uma chave estrangeira ID produto que está se referenciando a coluna ID produto da tabela produto. Beleza? Vou criar. Vamos dar um desk aqui. Desk item pedido. Pedido. Tá? Ó, a estrutura da tabela está aqui. Então essa tabela armazena os produtos de cada pedido, beleza? Agora a gente vai testar a estrutura pronta. Vamos cadastrar alguns dados para testar, beleza? Vamos começar com a tabela cliente, tá? Eu vou inserir um registro na tabela cliente. Então, insert into cliente. Vou passar nome e e-mail. Values. Vou colocar aqui Maria. Não vou colocar sobrenome não, tá? Como é exemplo, é como se fosse o nome único. Então, maria@hotmail.com. Beleza? Vou criar ela. Vamos fazer um select para ver se cadastrou. Olha lá, Maria tá aqui. Beleza? Vamos criar mais uma aqui, ó. Vamos colocar Paulo @gmail.com. Vamos fazer um select. Olha lá, a ID cliente 1 é da Maria, a ID cliente 2 é do Paulo. Agora vamos inserir alguns produtos, tá? Para a gente poder fazer o pedido, para fazer a compra. Então, insert into produto. A gente vai passar o nome do produto. Deixa eu colocar em minúsculo aqui. Produto, nome, preço, tá? Eu vou fazer o que? Values. Vamos criar dois produtos, tá? Então vamos lá. Mouse gamer. O valor vai ser de 120. Quando eu for fazer mais de uma inserção, eu posso fazer tudo na mesma linha, tá? Eu não preciso fazer igual eu fiz no cliente. Colocar o registro, executar. Colocar o registro, executar. Não, eu posso fazer um vírgula aqui, falando que tem um outro registro também que eu quero inserir. Então, vou colocar aqui, ó. Teclado mecânico 250, tá? Então, ele vai inserir dois registros de uma vez só. Vamos fazer o select para ver. Select from produto. Tá? Ó, ele inseriu dois registros, tá? Dois produtos. Agora vamos inserir um pedido para o usuário Maria, tá? Que é o ID 1. Então vamos lá. Insert into pedido. ID cliente values 1. Lembra que o ID 1 é da Maria, tá? O ID cliente 1 é da Maria. Vou inserir. Vamos fazer um select aqui. Select tudo from pedido. Tá? O ID cliente 1 é da Maria. A data do pedido foi agora, ó, 23/3 às 19h57. Ele gravou com a data e hora atual, tá? Agora, lembra que não basta só eu falar qual é o pedido, eu preciso saber quais itens que eles compraram, quais itens a Maria comprou, onde vai esses itens, os produtos que a Maria comprou nesse pedido. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar, nesse pedido 1, aqui ó, ID pedido 1, ela comprou o ID, vamos ver o produto aqui ó, dá um select no produto. No ID produto 1, no ID pedido 1, que é da Maria, ela comprou. Vamos falar que ela comprou os dois produtos, o ID produto 1, que é o mouse game, o ID produto 2, que é o teclado mecânico. Então vamos lá, vamos inserir o produto para Maria, para o pedido. Vamos inserir os dois produtos no pedido. Então insert into item pedido, tá?
eu tenho que passar o quê? O ID pedido, o ID produto, a quantidade e o preço unitário. Lembra? Tá? Então no item do pedido eu vou ter qual é o pedido, qual é o produto, a quantidade que a pessoa está comprando do produto e o preço unitário de cada produto, tá? Values. Eu vou inserir os dois produtos, tá? Então vamos lá, ó. ID pedido 1, que era da Maria. O produto 1, que era o mouse, tá? O mouse gamer. Então, ó, ID pedido 1, produto 1, quantidade. Vou colocar aqui que ela comprou 2 mouse gamer, tá? No valor de 120, que foi o que a gente colocou. Beleza? Outro item que ela comprou foi o item, então, o pedido 1, tá? O produto 2, que é o teclado mecânico. Ela comprou a quantidade de... A quantidade de 1. Ela comprou um teclado mecânico. No valor de... Era 250, né? Vamos lá. Vamos inserir. Vamos fazer um select no item pedido para ver se foi inserido. Olha lá. Então eu tenho 2 itens dentro do pedido 1, tá? Que é do produto 1, que era o teclado mecânico, o mouse gamer, e o 2, que era o teclado mecânico. Ela comprou 2 mouse, um teclado pelo valor de 120 e 250. Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa consultar esse pedido. Só que assim, não desse jeito que eu estou fazendo, por parte de tabela. A gente precisa ver todo o histórico, né? A gente precisa ver o registro todo, tanto o nome da Maria, quanto o pedido, qual que é o código do pedido, quais são os produtos que tem dentro desse pedido. Como que eu faria isso? Vamos lá. A gente precisa unir essas tabelas, a gente precisa fazer o relacionamento dessas tabelas para poder ver as informações corretamente, não por código ou por tabela. Como que a gente faria isso? A gente tem que utilizar o join. O join é para fazer a ligação entre tabelas, né? Eu estou ligando uma tabela de cliente com a tabela de pedido, a tabela de pedido com a tabela de item pedido e a tabela de item pedido com a tabela de produto. Como que eu faria isso? Vamos lá. Ó, eu vou mostrar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou primeiro listar quais os campos que eu quero. Então, eu quero o nome do cliente, tá? Então, ó, vou colocar. Eu quero o nome da tabela cliente, então cliente.nome, tá? Eu quero o código do pedido, que seria o ID pedido, tá? Eu quero saber qual que é o produto que ela comprou, então, da tabela produto, qual que é o produto. Eu quero saber a quantidade que ela comprou, item pedido quantidade, então eu preciso saber qual a quantidade da tabela item pedido e o preço unitário da tabela item pedido também, tá? Preço unitário. Bom, aqui a gente já listou todos os campos que a gente quer que mostre. Agora a gente precisa juntar esses campos. Primeiro, então a gente está falando do que aqui? De um pedido. Então eu quero da tabela, from, tabela, pedido. Agora começa a vir as ligações. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um join na tabela cliente, onde, então a gente vai fazer a ligação da tabela cliente com o pedido, onde o cliente.id cliente, que é a chave primária, ela está relacionada com a chave estrangeira da tabela pedido, id cliente também. Lembra que a gente criou aqui em cima, ó. Vou até mostrar para vocês, né? Cadê o pedido? Ó, id cliente está ligado com o pedido através dessa chave estrangeira, tá? Outra ligação que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer a ligação do item pedido com o pedido, certo? Então, item pedido, então eu tenho o item pedido, ele tem a chave estrangeira id cliente, tá? Que tá ligada ao pedido ponto, opa, ó, eu falando besteira, vamos voltar tudo aqui, ó. Item pedido tem o id pedido que tá ligado ao pedido ponto id pedido. Beleza? Então a gente está linkando a tabela pedido com o item pedido. O que falta? O produto. O produto está linkado com quem? Com a tabela item pedido. Então vamos lá. Então a gente vai precisar criar um join na tabela
produto, um relacionamento com a tabela produto, onde, né, o produto ponto id produto tá ligado, a chave primária do id produto tá ligado à chave estrangeira do pedido ponto id produto. Porque se você lembrar, ó, vamos pegar o item pedido, ele tem o quê? Quais chaves estrangeiras? id pedido e id produto. É o que a gente está fazendo aqui, ó. id pedido está ligado com id pedido e id do produto, tá? Vamos rodar isso aqui para ver? Olha só, a Maria comprou no pedido 1 um mouse game com a quantidade de 2 e o preço de 120. A Maria comprou um teclado mecânico com quantidade 1, preço de 250. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar alias, tá? Eu não coloquei antes para não confundir vocês, para vocês entenderem o conceito de onde está vindo cada coluna, cada ligação. Então, ó, um alias, o que ele quer dizer? Eu estou colocando um apelido para as tabelas para não ficar tão grande. Então, ó, o pedido vai ser P. Então, onde está pedido, aqui, ó, tabela pedido, eu posso colocar P. P. Aqui não tem mais nenhum do pedido. Aqui, ó, pedido está aqui, ó. Então, onde tiver pedido, eu posso substituir por P. Onde está falando tabela pedido, eu posso substituir por P, ó. P, pedido. Tá? Agora, eu posso falar que o cliente é C. Quer dizer, eu estou colocando um apelido de C para a tabela cliente para não ficar todo esse nome. Cliente, ponto nome, cliente. Então, vamos lá. Isso se chama alias, tá? Quando você coloca um apelido na tabela. Ó, C.nome. C.cliente. Tá. C já foi. Aí, item pedido. Como que eu posso colocar? SI. Né? Então, item pedido, pode ser I aqui, item pedido aqui, item pedido aqui, item pedido aqui, tá? E produto? Produto eu posso chamar, eu não posso chamar de P, porque já tem o P de pedido, então vou chamar de PR, tá? Então, produto PR, produto PR, tá? Olha só, rodando, deu o mesmo resultado. Eu só dei uma melhorada na visualização do código, né? Colocando apelidos na tabela para não ficar aquele negócio muito grande. Mas é a mesma coisa, eu só coloquei alias nas tabelas, tá? E aqui a gente está listando então todos os pedidos feitos pelos clientes com detalhes, né? Quais foram os produtos naquele pedido, as quantidades e o preço unitário. Beleza? Agora você viu como criar um banco de dados completo do zero no MySQL. Esse processo é a base para qualquer aplicação real, seja web, mobile ou BI. Mas lembre-se, modelar bem antes de criar as tabelas é fundamental. E aí, gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo SQL comigo. Comenta aqui embaixo se você conseguiu criar esse banco no seu MySQL e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Beleza? Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.